Vai vai, facilitando a gente. é, e ele pode até, como se diz, pegar a minha voz, a minha coisa e gerar uma palestra, né? Pode. Não é isso? Inclusive essa plataforma aí, ela é só você seguir os passos lá, aí todas essas narrações saem com a sua voz, entendeu? Em vez de ser essas narrações que tem ali, Caramba, que coisa, hein, Ney? Por isso que é possível o cara criar você falando umas heresias aí, colocar, né? não, já tem, Marcelo. Não sei se você lembra um link que eu te passei, que era fake, os caras estão detonando. A gente tem que usar esse negócio aqui o mais rápido possível para o bem para gerar material de verdade. Que coisa. Inclusive, Marcelo, eu tenho que arrumar um tempinho para te mostrar. Ele gera, inclusive, apresentação, cara. A partir da base que você tem, ele gera a apresentação inteira e ele traz figuras, então fica muito legal. Mas eu preciso mostrar para você como é que faz. Mas vamos Legal. lá. Qual que é o trecho? É, 1 Coríntios, lê o trecho inteiro, né, de 1 a 13. Tá. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu não tenha o dom de profetizar e conheça todos os ministérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entre o meu próprio corpo entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, e o amor não arde em ciúme, não se ufama, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura o seu próprio interesse, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecia, desaparecerão. Cadê que eu digo? Havendo profecia, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então vemos face a face. Agora conheço em parte, e então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Desses três, porém, o maior desses é o amor. Amém. Engraçado, né? Ele nem compara o amor com o dom, ele já põe aqui na linha da fé, né? Da esperança e do amor. O amor é comparado com esses três, sabe? Curiosidade só. Bom, ele vem continuando, né? Lembrando o que ele fala antes, né? Das manifestações, dos dons, da, da honra, né? Deus colocou, fez a igreja
para que os que têm menos honra sejam os mais importantes, né? E aí ele entra, então, nesse discurso do amor, né? Onde o amor é essência fundamental, né? Não adianta ter dons, conhecimento, tudo. Sem amor a gente não é nada. E todo sacrifício, né, que a gente faça, vender tudo que tem e dar aos pobres, né, e entregar até o próprio corpo para ser queimado, não vai ter proveito nenhum sem amor. O amor colocando como uma coisa fundamental. E do 1 ao 7, ele começa, do 4 ao 7, ele começa a descrever o que é amor. E é interessante nessa descrição de Paulo, é algo. Porque se você perguntar o que é o amor, né? É uma pergunta difícil, né? De explicar, né? De definir. E Paulo define assim de uma maneira que é surpreendente, né? Então é uma grande revelação de Deus isso aí. Fala alguma coisa, Ney. Liga o microfone. Isso que você trouxe aí, né? Que é difícil definir o amor. Na verdade, é difícil encarnar o amor, né? Porque, assim, que é maior definição do que essa mesmo, como você já disse, né? Ele não deixa aqui nada de fora. Você quer saber se você está amando ou não, é só puxar essa lista aqui e comparar, né? Fora disso, não é amor. Então, mas o que eu vejo assim é difícil a gente aceitar, né? Esse amor que vem de Deus, como a palavra diz lá, né? Nós só amamos porque o Senhor nos amou primeiro e derramou do seu amor, né? Em nós pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, essa fé mesmo, né? Saber que a gente não é capaz, né? Na nossa perspectiva humana de amar, né? E que dependemos, até para amar, dependemos totalmente da graça que ele nos deu, né, o seu próprio amor, e considerando que Deus é amor, o próprio Deus, então, né, habita em nós, para que a gente possa amar essa declaração, né, do versículo que eu trouxe aí. Então, é algo assim que eu acho que é uma oposição, né, de toda a nossa humanidade. Ela não aceita o amor de Deus. Ela quer amar o seu amor, né? Que é o sentimental, que é aquele de, né, eu estou amando, mas com segundas intenções. Eu quero receber e etc. Então, a nossa natureza humana se opõe à natureza divina. E se a gente olha no nosso dia, realmente por isso que se torna difícil, né, a gente entender o amor de Deus, porque a gente quer amar com o nosso amor, amar com a nossa definição, com o que a gente entende que é amar, que é esse amor interesseiro, né? Como é que é a palavra certa? Esse amor que visa o interesse, né? Que visa o seu próprio umbigo, vai. De novo, né, um combate aqui à soberba, vaidade e orgulho. Componentes integrantes dessa humanidade, dessa natureza humana, né? Então, eu vejo assim que realmente o que Paulo está trazendo aqui para a gente é um desafio enorme de amar o amor de Deus, não o nosso. Né? E ele está realmente nos desafiando a isso. Amém. Pegando mais de 4 a 7,
né? Eu tenho trabalhado muito a questão da humildade, sabe, Ney? Uhum. E quando eu entro no IA e pergunto, né, se todas essas características aí definidas como amor, né, eu costumo dizer que se pegar 10 pessoas e perguntar o que é amor, ninguém vai dizer que o amor é paciente, né? Mas a raiz de todas essas virtudes ou características do Humildade. amor tem raiz, né, na humildade. Então, o oposto do amor não é o ódio. Uhum. O oposto do amor é o orgulho. Isso que é interessante. Falam que é a indiferença, né? O oposto do amor é a indiferença. Não. De acordo com o que está aqui, o oposto do amor não é o ódio, é o orgulho, né? E cada uma dessas definições, né? A ciência, sabe? O humilde, ele é paciente, benigno. Benigno é aquilo que gera o bem, algo que faz bem, é benigno, né? Vamos dizer, você tem uma doença, algo benigno, algo que faz bem na sua saúde. Então, o benigno é fazer o bem. O amor não arde de ciúmes, aí é o ego, o eu, o controle, é a vaidade ali, né? Não se ufana, não se exalta, né? Não se ensoberbece, não se orgulha, né? Tudo isso tem a ver com humildade. Não se conduz inconvenientemente. Quer dizer, você não vai ter comportamentos, né, que exaltem, guiados pelo orgulho e tal. Ele vai se comportar de maneira humilde, né? O humilde, ele não é inconveniente, não procura seus interesses, que é o ego, né, o egoísmo, não se exaspera. O humilde exaspera a ideia de irritar, né? Então, o humilde, ele não se irrita, ele é manso, né? A mansidão é um fruto visível da humildade, né? Não se ressente do mal, quer dizer, não fica guardando mágoas, ressentimentos, né, de alguém que te prejudica, te faz mal. O que é isso? A humildade. Não se alegra com a injustiça, né? O humilde, ele não busca, né? Quer dizer, não fica triste quando é injustiçado, quando ele é perseguido, né? Mas ele regozija-se com a verdade. E olha, essas quatro coisas, né? Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Jesus, literalmente, ele sofreu, ele creu, esperou, suportou tudo que ele passou e viveu na terra com injustiça, ele viveu sem buscar o seu interesse, ele não se irritou, não se ressentiu do mal. Lá na cruz ele disse: Pai, perdoa-lhes, né, porque não sabe o que fazer. Ele não se ressentiu do mal, ele foi paciente, não ardeu. Então, tudo sofreu, tudo creu, tudo ele esperou e suportou por causa da humildade. Então, Ney, eu creio que aquela mensagem da identidade do Cordeiro, né, está aqui, está exposta aqui, descrita aqui. Isso é ser Cordeiro, né? E eu acho que a gente precisa se espelhar e buscar mais essa
imagem, essa vida, esse caráter do Cordeiro. Aqui, então, se expressa, se detalha o que é ser um cordeiro. Fala, né? Rapaz, e seguindo essa linha aí, o que me vem ao coração é que sem humildade não há amor. Ele não está descolado, né, nessa, vamos dizer, a humildade é a característica do ser, né, e o amor é a característica do, da ação, né, do ser. Então, qualquer coisa fora das características do Senhor, né, que é amor e que é humildade, né, e todo o ministério dele, ele pregou sobre humildade, sobre servir, ele não atribuiu nada diferente disso, né, o amor e o servir, o amor e o se esvaziar de si mesmo. Então, e que se traduz em humildade, né? Então, é isso. Se a gente não. Nossa, agora pegou forte, né? Porque o pouquinho que a gente achava que estava fazendo com amor já zerou o tanque. Tem nada. É muito sutil, né? Essa religiosidade. A religiosidade nos faz é o auto-engano, né? Aquilo que você está fazendo, você está falando, estou fazendo em amor. Tá, não, já declarou que não. Já expôs, né? Já quis dizer, ou seja, já quis mostrar o que a mão direita não poderia ver. Então, é isso mesmo, Marcelo, é muito forte isso e um desafio para a gente, viu? Porque ele vai contra toda essa natureza que a gente tem e a gente precisa do milagre de Deus em nós, essa natureza humana, como é que Tiago diz lá? Humana, terrena, carnal e diabólica. A gente dá risada, mas é verdade. Essa é a luta, né? A busca do viver o que Cristo ensinou, a humildade. É, o que faltava, né? Eu diria assim, o diagnóstico de Paulo. A igreja de Corinto era uma igreja que as pessoas eram muito orgulhosas, Uhum. soberbas, Total, se achavam. total. Várias vezes ele usa a palavra ciência aqui, né? Uhum. É estranho usar essa palavra, essa tradução, mas é a palavra gnóstico, gnosis, né? Que é Gnose? mais Não sabia, não. conhecimento, né? Gnoses. Que é o grego, ele valorizava demais o conhecimento, né? Era algo cultural ali, e aquilo mexia muito com eles, né? Era o conhecimento, então nós somos uma igreja que tem dons, tem praticamente todos os dons, temos conhecimento, ciência, né? Que a tradução, somos uma igreja, vamos dizer assim, modelo, né? Somos os melhores, somos bons, né? É uma igreja que se vangloriava, né? Do que era. Então, tem muita igreja aí, né? Que quando ela estoura, a coisa difícil é ter amor. E, na verdade, é ter humildade.
Uhum. até se dá um ar de humilde, mas a pessoa não consegue. Eu diria assim que isso aí que ele descreve é uma coisa que não é fácil de se atingir. Uhum. E que a gente, para desenvolver isso, a gente vai pensar, eu vou querer ser paciente, eu vou ser mais benigno, eu Não vou vai ser, não. a gente vai querer desenvolver essas características aí, mas não é aí que a gente vai conseguir. A gente só vai conseguir isso se humilhando, desenvolvendo humildade. Por isso é que o segredo disso não está em querer desenvolver esses pontos, essas virtudes, mas está em desenvolver a raiz, a humildade. E a humildade, ela só vem como resultado do processo da cruz. Por isso que Jesus, quando ele falou, quem quiser, né, me seguir, então negue o seu eu e tome a sua cruz dia a dia e siga-me. Por quê? É isso aqui. Não, você não vai gerar, falar, não, eu não vou me orgulhar, não vou ser egoísta. Não, você tem que negar o seu eu e tomar a cruz. É o remédio, o processo que vai gerar o amor em nós. É assim que eu enxergo hoje. Bem, Não. E esse processo, ele é totalmente guiado pela renúncia, né? Pela disposição de você deixar, é o chamado do Senhor, né? Ó, é como se eu estivesse falando, você quer ser igual eu, quer ser humilde? Então deixa tudo e me segue. O renunciar a si mesmo, enfim, desfocar, né? Desfocar de você. Sem esse processo que começa aí, né? Quer dizer, começa aceitando a fé, né? Começa aceitando a Cristo e crendo que Jesus é o Senhor. E nessa caminhada de fé, a disposição de se render totalmente. eu comecei agora a enxergar, claro, assim, mais forte hoje, que negar o eu e tomar a cruz dia a dia é o processo de gerar humildade, é o processo de gerar amor. Uhum. Não tem outro processo. E se falar de processo, me vem a lembrança aí do processo de Cristo mesmo, né? Como é que ele começou esse processo de trazer para nós a clareza da humildade, do amor. Ele deixou tudo e a Bíblia segue ali, se humilhou e literalmente foi humilhado, né? Então, dentro desse processo de geração de um ser humilde, né, ou de, sei lá o que, está implícito isso, né? O nosso sofrimento, mas o sofrimento porque você está no processo. O nosso deixar, né, de tudo está no processo. As lutas, as dificuldades, é o processo. É o processo de fazer o quê? O nosso ego descabelo dos nossos pés aí, né? O diabo já está, né? Jesus já venceu. Agora, como ele nos comprou, ele precisa, né, com que a gente entenda que o nosso ego tem que ser esse cabelo dos nossos pés também. É o maior inimigo nosso, né, hoje. Até vejo lá, volta aqueles dois textos lá na minha lembrança. Né? O primeiro, ó, resiste o diabo e ele foge de vós. Pronto, não tem autoridade nenhuma e não domina mais nada. Né? Mas o outro, ele diz assim, ó, quanto às paixões carnais,
fugir delas, né? Então, rapaz, isso tudo vai dar ruim para a carne, viu? Vai dar ruim para a carne. Por isso que é interessante, no início já Jesus já colocou o caminho, né? O Sim, caminho para a gente seguir, né? sim. Não tem outro, né? Não, não vem. Ele é o caminho. E aí, qual que é o caminho, né? É Cristo. E o que é Cristo se não amor? O que é Cristo se não humildade? Né? O E que é... não tem como Cristo ser Cristo em nós se não passarmos pela cruz, né? E Não, dia a dia. Por isso que todo dia nós temos que crucificar o nosso ego, o nosso eu, para que Cristo seja Cristo em nós, né, Ney? seja o rei, né? Seja o Senhor. Tem a ver com senhorio, né? Tem a ver com senhorio. E é interessante, Tem a ver com senhorio e tem a ver com humildade e amor, né? e aí você vê toda essa controvérsia figurativa, né? Cordeiro, amor, humildade, senhorio, Olha, reino. eu vou dar uma garimpada no estudo sobre o Cordeiro, mostrando isso que nós estamos falando hoje, né? Você quer que eu passe lá o estudo na peneira lá? Passa na peneira, vamos ver o que sai lá. Amém. Mas o, a grande dificuldade é isso, a gente vê a definição do amor e a gente fala assim, mas como é que nós vamos viver isso? Como é que isso vai? Como é que eu vou ajudar ou eu vou ser ajudado a crescer nesse amor, né? E aí entra essa visão mesmo, processo da cruz, que é o Uhum. processo do amor e da humildade. E por outro lado, Marçal, tô falando do que está cristalizado ainda na minha mente, culturalmente, religiosamente, né? A gente sempre busca o amor como se fosse algo que você está enchendo um container, né? Você, estou fazendo em amor, ou seja, você está medindo sempre, né? Só que, cara, amor é natureza, como aquilo que Jesus falou para a samaritana. Mulher, se você soubesse quem fala contigo, você pediria água e ele te daria água, e essa água seria em você como uma fonte transbordante que nunca seca. Para mim, a ação do amor em nós tem que ser tão natural quanto a isso. A gente tem que transbordar em amor e não buscar amar. Não sei se você está me entendendo. Buscar amar é humano. Transbordar em amor é divino. Então, como é que a gente transborda? Só se estiver bebendo da água que ele der, só se estiver reconhecendo que ele está falando conosco, né? Só se eu estiver exposto àquela voz, exposto àquela presença, é que eu transbordo em amor. Então, o que a gente fala, eu preciso, ou você precisa, nós precisamos andar com Cristo. E a gente fala isso e a gente mantém mesmo, não crê nisso. Não crê nisso que não crê que Jesus Cristo está vivo e o andar com ele é como eu ando com você, como eu ando com fulano, com ciclano, com essa liberdade ou até mesmo a devoção de estender os meus ouvidos. Fala Jesus, conversar com ele, sabe? Saber que é na pele, porque ele está
E eu vejo que muitas vezes a gente não está andando assim, crendo que ele é ressurreto. A gente até fala que é ressurreto, e fala, não, o poder da ressurreição, mas a gente não experimenta dessa graça, da presença do Senhor. E aí, como é que a gente pode transbordar em amor? Né? Porque isso é o quê? A minha caminhada pessoal, o meu caminho, e não o dele. É o meu caminho que eu estou escolhendo. E aí eu chamo ele para me ajudar no caminho. Né? Tá errado. A gente primeiro faz, depois fala, Senhor, né? Não, nós temos que estar no caminho dele. Ele é o caminho, e não no nosso caminho. Né? É por aqui. Esse é o que está ardendo aqui com esse texto de manhã aqui. Mas como é que você vai transbordar ou se encher se você está cheio? Mas nunca vai estar, né? Se ele mesmo falou que vai transbordar, a necessidade é de deixar fluir mesmo. Né? Então, primeiro você precisa se esvaziar. Por isso que Sim, Filipenses 2, 5 a 8, é uhum. importante, né? Uhum. Quer dizer, os coríntios precisavam se esvaziar. Se esvaziar, eles estavam muito cheios, né? Do jeito que eles estavam, não dava, não. Então, eles precisavam se esvaziar para poder transbordar, encher e transbordar do amor. É destronar o orgulho, a vaidade, a soberba e entronizar a humildade de Cristo na vida. Aí. Então, é uma coisa conjunta, né, Ney? Uhum, uhum. E não tem como, por exemplo, do jeito que eles estão aí, não adianta eles orarem, jejuarem, fazerem, buscarem, entendeu? Uhum. Do jeito que eles estão aí, não dá. Precisa, na verdade, precisa se esvaziar. Perfeito. No final aqui, é muito ego, é muita soberba, né? E do jeito que eles estavam ali, não ia se encher de Deus de jeito nenhum, né? Eu creio nisso, Marcelo. Eu creio nisso. Como é que a gente se enche de Deus se a gente está muito cheio do eu, né? Cheio de nós mesmos. E o dia inteiro a gente vai se enchendo. De alguma maneira, a gente vai se enchendo. É muita soberba, é muito egoísmo que a gente vive. Então, hoje, pergunto eu, Ney, a gente vai se enchendo de Deus ou vai se enchendo do eu? Não é? Uhum. Para mim, é claro que a gente vai fazendo as coisas, tudo eu, né? Para se exaltar, para mostrar, para conquistar. Para quem? Para quem que a gente está fazendo? Para Deus, não. Para mim, para o eu. Então, eu acho que o nosso estilo de vida é encher-se do eu e não crucificar o eu. Alimentar, fortalecer o eu, o ego, a vaidade, e não fortalecer o amor, né? Então, é uma coisa para a gente refletir hoje, né?
que a gente... eu preciso sair 7:50, aproveitando, como sempre, né, Ney? O centro de tudo que impede Deus ser Deus, do Espírito derramar o amor em nós, eu gostaria que acontecesse de forma sobrenatural, né? Que eu só buscasse Ele, orasse, adorasse e aquilo fosse suficiente, né? Mas parece que a gente tem que caminhar os dois juntos, essa dependência de Deus, mas, ao mesmo tempo, temos que negar o eu e tomar a cruz. Não tem jeito de caminhar. Porque se a gente não aplicar esse processo, a gente fica o dia inteiro, eu sou isso, é o dia inteiro isso alimentando o eu e o ego. E eu já quero confessar isso aqui. Amém. Não tem diferença nenhuma, não, que eu falaria de novo, né? Eu repito o mesmo que você diz, porque é essa natureza da qual a gente vai se livrar só na glorificação, né? Na viva esperança, é que nos assedia todos os dias, né? E eu não posso me deixar ser assediado por ela, não posso me deixar. Isso é escolha, é decisão que eu tenho que fazer. E eu preciso do Senhor para não escolher, né, satisfazer a minha carne, mas escolher satisfazer o Senhor. E quando eu olho para isso, eu vejo muito mais isso que você falou, né? Correndo atrás do vento, satisfazendo e fazendo o que eu quero. E às vezes, né, parando um pouco e falando, preciso fazer aquilo que Deus tem para eu fazer. Essa foi uma oração que eu fiz ontem mesmo. Falei, Senhor, eu preciso fazer o que o Senhor faria, o que o Senhor tem para eu fazer. E, e como faz isso? E aí a voz dele me veio assim, olha, me ouça, me ouça, abra os seus ouvidos, me ouça. Ou seja, então eu oro, sim, reconhecendo esse pecado e confessando e dizendo ao Senhor, eu até para isso, Senhor, a te ouvir, eu preciso de ti. E eu quero, a minha alma quer, o meu espírito deseja, anseia, né, por isso. E não desisto disso. Senhor, me perdoa, Pai, por um caminhar, ó Deus, ainda muito, muito cheio de vaidade, orgulho, de soberba. E é tudo isso que o Senhor tem combatido em nosso coração todos os dias quando nós nos encontramos aqui. Se as tuas palavras sempre, ó Pai, redundam no mesmo ponto, é porque nós precisamos tanto, Senhor, sair deste engano, e ainda há muita coisa, Pai, que nos prende a Ele, Senhor. Por isso eu te peço perdão, Pai, por mim, pela minha casa, pelos meus irmãos. Nós somos assim, ó Deus, porque escolhemos, não porque a vida nos faz assim, Senhor. Então nos ajuda, Pai, a resistirmos todas essas tentações, todos esses assédios, a cobiça que é em nós, Pai, em nome de Jesus. Amém. Senhor, assim como eu respiro, eu inspiro o ar, o oxigênio, e expiro o carbono para fora, aquilo que me faz mal. Eu não quero ficar inspirando, me alimentando todo dia do meu eu, do meu ego, mas eu quero me encher de ti e me esvaziar do meu eu, do meu ego a cada momento. Me ajuda, Senhor. Me toca com teu espírito. Eu preciso da tua ajuda, Senhor. Eu não consigo sozinho. E eu reconheço o quanto que eu fico respirando
meu eu, meu ego, me alimentando das minhas vaidades, e em vez de me alimentar de ti, Senhor. Me ajuda hoje. Eu quero hoje andar, me alimentar mais da tua presença, de ti, de Jesus, e não do meu eu, do meu ego. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Marcelo. Louvado seja o Senhor. Amém, amém. Me vê essa figura da respiração, sabe, Ney? Que é momento a momento você inspira e expira, inspira e expira. Eu acho que o processo da cruz tem que ser isso, momento a momento. Menos de mim, mais de Cristo. Menos de mim e mais de Cristo. Amém. Né? Amém. Tentar isso. Menos do Marçal, menos do Ney e Uhum. mais de Cristo. Mas só uma curiosidade. Teve um vídeo do dia 4, do dia 4, que ele não carregou porque ele disse que tinha alguma coisa de direitos autorais. Você lembra de alguma coisa? Não sei. O YouTube aqui bloqueou carregar ele. Tem que dar uma olhada lá para ver. Essa minha alguma coisa? Então, não sei, do dia 4 e do 12, Marcelo. Vou ver Que dia aqui. que era? 4 do 12? Foi, acho que meio de semana. Quinta-feira passada. Foi no nosso grupo. O que será que ele identificou como direito autoral, hein? Interessante. Não sei, não, estranho. Acho que alguma coisa que apertou, alguma coisa. Tá Eu bom. preciso ir, vai, Ney. Até Tá bom, mais. Até tranquilo. amanhã, Ney. Tchau, tchau. Tchau.